Como é que essa informação está chegando para você? Ela está chegando, vamos assim dizer, contaminada por uma emoção. Essa informação que eu estou passando para você vai estar contaminada e vai ser armazenada no seu cérebro, contaminada por essa emoção. Dá uma olhadinha no esquema aí que eu vou colocar para você. Um fato qualquer aconteceu, qualquer fato. Esse fato você vai atribuir um significado a ele. E esse significado ele vai estar diretamente influenciado pela emoção que você sentir nesse momento. Então, se eu estiver falando para você agora e você acabou de brigar com a sua namorada, talvez essa informação que eu estou passando para você seja contaminada pela emoção que você está vivendo nesse momento. Tá? Talvez. Bom, com base na emoção que você está vivendo nesse momento, você vai criar uma crença, algo que você vai acreditar efetivamente. Então, se você estiver ouvindo essa aula, vendo essa aula, acabou de brigar com a namorada, acabou de brigar com o namorado, está sentindo aí uma emoção ruim, você vai desenvolver uma crença com relação talvez a essa informação que eu estou passando para você, ou até em relação a mim mesmo, tá? Essa crença, ela vai influenciar a decisão que eu vou tomar a partir daquele momento. Decisão ou um julgamento. Eu vou falar um pouquinho depois de julgamento, mas a decisão é a mais importante, né? Porque eu decido a todo momento, eu tomo milhares de decisões por dia. E essas decisões, basicamente, meu cérebro toma com base em experiências anteriores. Se você pegar alguns livros de neurociência, eles vão falar aí que existem dois caminhos que são muito claros para a nossa atitude, né, no nosso dia a dia. É o caminho racional e o caminho emocional. O caminho racional, eles falam que é a principal via. E o caminho emocional é a via secundária. O grande problema é que esses mesmos autores falam que o caminho principal, ele só é tomado, que é o racional, ele só é tomado em 5% das decisões diárias que nós tomamos. A maior parte das decisões que nós tomamos é via caminho secundário, via caminho emocional. Ou seja, eu tomo decisões baseadas em experiências anteriores que geraram emoções e eu vou redecidir de novo, com base na emoção que eu senti na primeira vez. Então, se a emoção for tão forte assim a ponto de influenciar, o resultado vai ser influenciado pela emoção. Eu tenho que tomar um cuidado enorme. Deixa eu te explicar. Vem comigo aqui para te explicar como é que eu vou entender todo esse complexo estado do meu cérebro. Meu cérebro, ele pega informação, ele atrela a essa informação uma emoção que eu estou vivendo no momento, pode ser positiva ou negativa, ou neutra, mas a maior parte das vezes é algo positivo ou negativo, e eu vou carregar essa emoção junto com esse fato até que haja uma modificação substancial. E essa emoção, se ela for muito forte, ela vai determinar as minhas reações futuras em fatos, em ocasiões semelhantes a essa que eu estou vivendo. Por isso que a informação é tão importante, porque ela vai trazer para você uma carga emocional, ou melhor, ela vai levar para o seu interlocutor uma carga emocional. E muitas vezes eu desconheço qual é o histórico anterior daquele cidadão. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Certa vez, eu estava numa viatura e eu pedi para um cidadão parar, né? Fazer a abordagem. Você talvez tenha sido abordado, já nós determinamos que ele parasse. E quando nós descemos para fazer a abordagem, ele se desesperou, se revoltou com a nossa determinação. E em vez de ficar quieto, ele veio para cima, colocando a vida dele em risco, porque a gente não sabia o que estava acontecendo com ele. Eu não sabia o que estava acontecendo com ele naquele momento. Para mim, ele vinha me agredir. Eu estava armado, fazendo uma abordagem policial. Felizmente eu tive a calma, nós obviamente
tomamos as precauções necessárias, ele estava com a mão aparente, não precisava fazer nenhum tipo de ação mais forte, né? Mas foi colocado no chão, foi contido de uma forma eficiente, sem machucá-lo. E depois na conversa, depois que tudo foi esclarecido, nós descobrimos que ele tinha sido vítima de um roubo em outro lugar por pessoas armadas e em situação semelhante. Só que eu estava fardado, né? Eu estava fardado, eu representava o Estado naquele momento, e ele se desesperou e quase colocou em risco a vida dele numa ação desnecessária. Então eu estava lidando com um momento de uma emoção muito forte que ele havia vivido anteriormente, que eu não conhecia. Ele conhecia, mas eu não. Só depois que eu pude esclarecer tudo isso. Então, é muito importante entender as reações das pessoas quando você quer ser um líder. E a comunicação que você vai fazer com essa pessoa é fundamental. Talvez se eu tivesse usado algum outro tipo de outras palavras com aquele abordado, ele tivesse reagido de forma diferente. Mas ele reagiu de uma forma bastante incoerente naquele momento, né, para aquilo que ele estava vivendo. Tá? Eu falei para vocês que ia falar sobre julgamento. Num curso de coaching que eu fiz com uma coach argentina, Cristina Gutierrez, ela falava justamente dos julgamentos, né? Porque os julgamentos são tão cruéis. O julgamento, quando eu julgo uma pessoa, é tão cruel isso. E às vezes a gente se esbarra com situações cotidianas, até de tragédia, em razão de julgamentos mal realizados, né? Qual é o problema do julgamento? É que ele acontece hoje, agora no presente, mas com base em experiências do passado. E obviamente que se ele acontece hoje com base na experiência do passado, ele pode influenciar o que vai acontecer no futuro. Eu tenho que tomar alguns cuidados para não julgar as pessoas, né? Eu tenho que pensar no fato, ver o que está acontecendo, não o que eu acho que está acontecendo. Eu tenho que ter medidas de comparação entre aquilo que está acontecendo e outras coisas que aconteceram próximas a mim, que eu agi de formas diferentes. Então, até o fato, estabelecer padrões de como eu vou fazer o julgamento. Tentar descobrir qual é a motivação de tudo aquilo, né? Existe sempre uma motivação por trás daquela atitude que eu estou julgando. E verificar o momento específico do que está acontecendo. Como é que é a melhor maneira de colaborar quando eu emitir um julgamento, ou quando eu fizer um julgamento daquela atitude lá. Então, quando eu falei anteriormente que a gente tem decisões ou julgamentos que são influenciados pela emoção, a comunicação ela é fundamental para tentar quebrar essa influência demasiada que existe por parte das nossas emoções. A gente não vai conseguir blindar a emoção em hipótese alguma, mas se eu me comunicar de uma forma clara, uma forma eficaz, eu vou efetivamente minimizar a influência daquela emoção naquele momento específico. Tá? Entendeu? Se não entendeu, volta lá, dá uma olhadinha. Se continuar não entendendo, manda para nós a sua pergunta, a sua informação, que aí a gente trabalha melhor nos programas futuros, tá bom? Continuando falando sobre comunicação, agora eu vou falar sobre escuta consciente, porque como eu disse, não basta só falar, eu tenho que escutar também. É importantíssimo que eu escute também, de uma forma bastante clara e consciente, aquilo que está acontecendo ao meu redor. Porque senão eu vou ficar dependendo da interpretação do outro. Então, quando eu penso em escuta consciente, a primeira coisa que eu tenho que levar em conta é que eu tenho que prestar atenção em quem está falando comigo. Hoje em dia, com celular, computador e outros gadgets que ficam à nossa disposição, é cada vez mais difícil encontrar alguém que olha para a cara da outra pessoa quando está falando com ela. Não é? Aconteceu com você já? Nós temos visto ali alguns bares, né,
que colocam uma cestinha no meio da mesa para que as pessoas depositem os celulares dentro daquela cestinha e conversem durante o happy hour. Alguns restaurantes que inventaram até um jeito de fazer com que as famílias se conversem dentro daquela horinha que elas param para almoçar ou jantar juntas. Cada vez mais difícil isso, né? Cada vez mais difícil a gente viver com nossos gadgets, nossos celulares, nossos computadores. Então, é fundamental que você, quando for pensar em escuta consciente, você preste atenção na pessoa que está conversando com você. Quando a gente fala em prestar atenção, a gente fala em olhar para a pessoa, em demonstrar que está entendendo o que ela está falando. Uma forma de demonstrar que está entendendo o que ela está falando é fazer pequenas inserções repetindo aquilo que ela falou. Não, é isso? É isso. Se certifique, mostre efetivamente que você está prestando atenção naquela pessoa, que você se preocupa com ela. Isso é uma escuta consciente. Isso é uma escuta que vai levar a uma comunicação efetiva entre as pessoas. E aí você pode, além dessa escuta consciente, pensar na sua percepção. Pensar naquilo que você vai perceber. A pessoa, quando ela conversa, ela emite sinais. Você já ouviu falar num seriado chamado Lie to Me? Onde ele analisa as microexpressões faciais das pessoas com que está conversando, a maior parte deles infratores. Isso é verdade. Talvez não com aquele exagero, mas é verdade. Nós conseguimos observar o rosto das pessoas e verificar microexpressões faciais. Isso acontece quando você tem condições de desenvolver uma percepção sobre todo o ambiente. Observar qual é a maneira com que a pessoa está se portando, se está de braço cruzado, se está de perna cruzada. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mais para frente, mas perceber e escutar faz parte de uma boa comunicação. Tá? Se eu conseguir aliar tudo isso, e eu consigo com treinamento, tá? É uma videoaula, a gente não vai conseguir desenvolver esse tipo de atividade. Eu vou tentar trazer para vocês aqui algumas informações mais práticas sobre isso, mas o legal seria fazer uma atividade, tá? Junto para a gente poder fazer isso. Quem sabe no futuro a gente consegue desenvolver uma aula presencial aí para complementar esse curso, mas por enquanto vamos ficar só aqui nos exemplos que nós estamos passando. É fundamental então que você fale bem, que você se preocupe com aquilo que a pessoa está registrando, que você escute bem aquilo que a pessoa está falando para você, que você se preocupe com ela, demonstre efetivamente que está preocupada com aquilo que a pessoa está falando, que você perceba os sinais que ela está emitindo. Ela está impaciente, batendo o pezinho lá embaixo da mesa? Ela está rodando a caneta na mão, assim, que nem algumas pessoas fazem, está roendo unha? Isso é sinal de impaciência. Quanto você está sendo motivo para essa impaciência dessa pessoa? Então, tudo isso faz parte de uma comunicação, faz parte da comunicação eficaz e faz parte do primeiro itemzinho que nós vimos de liderança. Nas próximas videoaulas nós vamos falar um pouco mais ainda dentro de liderança e vamos explorar iniciativa, flexibilidade e excelência, para que você possa efetivamente, daqui a pouco, estar desenvolvendo bem as suas habilidades de liderança e conseguindo influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Meu nome é Ernesto, mais uma vez eu me despeço de vocês, me coloco à disposição para receber suas informações e aí vamos lá, vamos juntos construindo o novo líder do século XXI. Muito obrigado, até a próxima.